Boa tarde, eu me chamo Tatiane Bezerra, eu sou integradora pedagógica do SAS, e hoje a gente veio aqui fazer um bate-papo com vocês, né, trazer um pouco de informações, né, para que vocês possam cada vez mais se munir, né, dessas novas informações, desse novo tipo de metodologia, que é o ensino híbrido. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma proposta de aprendizagem integral, né? Então, como eu já falei, eu sou Tatiane Bezerra, integradora pedagógica de ensino e inovações do SAS, e aí eu queria começar esse nosso bate-papo trazendo alguns conceitos aqui de ensino remoto, de ensino à distância, de ensino híbrido, para entender se todos esses conceitos, né, se é tudo junto e misturado, se todos esses conceitos significam a mesma coisa, se realmente trazem para o mesmo objetivo, né, que a gente tem aí como ensino híbrido, e aí já trazendo a resposta para vocês, não são as mesmas coisas, né? Cada conceito desse tem o seu diferencial, e aí pensando aqui numa linha temporal, a gente tem, né, o professor sendo colocado inicialmente para essas novas metodologias que vinha trazendo aqui inúmeras mudanças, praticamente o professor ele precisou se reinventar, novos tipos de metodologia, né? Então a gente teve aí sim muitas mudanças, que primeiro veio esse ensino remoto à distância, onde tivemos que fechar as nossas escolas fisicamente, mas as nossas aulas não pararam, né? Então, quando eu escuto muito alguém me perguntar assim, Tati, quando as aulas vão voltar, né? Quando as aulas vão retomar? Gente, as aulas vão retomar presencialmente, porque as aulas já estão acontecendo, elas não estão, os alunos não estão indo, né, em todos os estados, não está ainda autorizado, nem todos os segmentos, a voltarem a assistirem aula presencial, mas as aulas continuam. E aí, pensando nisso, né, primeiro veio esse ensino remoto à distância, e aí depois veio esse ensino remoto intencional. Mas, Tati, o que seria esse ensino remoto? O ensino remoto ele vai trazer muito o conceito da transmissão real dessas aulas em tempo real, né? Então, a ideia é que o professor e esse aluno, né, junto com a sua turma, tem essas interações no mesmo horário em que as aulas da disciplina vão acontecer, né, de forma presencial, que estavam acontecendo de forma presencial, né? Então, a grosso modo, vai significar dizer que a gente vai manter essa rotina de sala de aula, só que em um ambiente virtual, um ambiente que vai ser acessado em diferentes localidades, né? Então, vai ter aluno que vai acessar da sua casa, algum aluno vai acessar do seu trabalho, da sua avó, enfim. Então, a gente tem esse ensino remoto, né? Trazendo muito essa ideia, assim, do virtual, mas a gente tem também o ensino à distância, que tem sido muito comentado também, o famoso EAD, né? Essa metodologia, ela já é bem diferente do ensino remoto, tá? Ela é uma metodologia que foi criada, uma plataforma, né, para que os alunos, que facilmente é encontrada dentro da graduação, né? Então, é uma modalidade educacional onde esses alunos e esses professores, eles estão separados fisicamente e temporalmente, né? Então, por isso que a gente diz que a gente precisa muito dessas tecnologias, né? A gente precisa muito dessas ferramentas para que possa ser colocada essa interação entre professor e aluno. Depende muito da maturidade desse público, né? Porque muitas vezes essa plataforma ela foi elaborada para um público que teve a capacitação, né, para operar essa plataforma, e também os próprios colaboradores dessa plataforma que foi criada tiveram também essa capacitação para poder fazer com que esse ensino à distância funcione. As aulas podem ser ao vivo ou podem ficarem gravadas dentro dessa plataforma. E aí a gente chega, né, no nosso ensino híbrido, né? Então, à medida que a gente foi aprendendo a usar essas ferramentas, as semanas seguintes foram melhores do que as anteriores, né? Eu ouvi uma vez de uma escola que me falou assim, Tati, o meu professor, ele dormiu analógico e acordou digital, né? Então, o que eu trago aqui como reflexão dessa frase? Nós não tínhamos essa cultura
digital tão forte dentro das nossas escolas. A gente achava que muitas vezes a tecnologia, usar a tecnologia, era ter uma sala, né, com computadores, com tablets, onde os alunos poderiam acessar, mas às vezes até achando que era uma sala Google, por exemplo, né? Mas não tínhamos aquela tecnologia inserida dentro da metodologia do professor, né? Às vezes o professor utilizava o computador como ferramenta e achava que ali era uma tecnologia. Então ele dormiu analógico e acordou digital, aonde ele precisou, né, trazer aí uma metodologia onde vai sim haver interação, vai sim haver uma forma dessa interação, de transmissão de conhecimento, tanto presencial como também online, né? Então, é muito mais do que uma junção do físico e do que o online. A gente diz muito que o ensino híbrido valendo, né? O ensino híbrido propriamente dito é o que é chamado de EVA, ensino virtual aprimorado, né? Porque a gente vai aprender a desenvolver métodos que vai ensinar esses alunos, tanto que estão presencialmente na sua sala de aula, como também estão em casa utilizando essa metodologia. E aí, trazendo um pouco desse conceito do ensino híbrido, né? A gente traz que esse ensino híbrido, ele surgiu ali por volta da década de 90, né, com esse conceito de blended learning, né, onde foi feito estudos nas escolas norte-americanas, que traz sim como uma proposta de metodologia ativa, aonde hoje se fala muito dessa sala de aula invertida, aonde hoje o conceito de sala de aula invertida, de rotação por estação, é sim colocado dentro do modelo da metodologia de ensino híbrido, onde a gente vai envolver vários processos, procedimentos presenciais, remotos, mas a essência mesmo do ensino híbrido é manter essa interação entre as pessoas presencialmente ou à distância. E continuar sempre, né? A gente precisa preconizar que a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, em vários momentos, vai ser essencial, ela não pode ser esquecida. A gente não pode restringir isso ao momento em que o aluno ele está no ambiente escolar, ele está dentro da sala de aula, né? A gente precisa proporcionar que ele continue acessando esse conhecimento, inclusive em outros horários, em outros ambientes, né? Sempre permitindo essa troca, essa partilha de informações, que é aprender com o outro. E nem tudo são mares de rosa, né? Nem tudo são flores, né? Nem tudo deve ser comemorado. A gente tem, sim, desafios muito grandes para a aplicabilidade desse ensino híbrido, né? E aí, pensando aí nesse primeiro desafio, é a qualidade da nossa rede, né? A gente sabe aí que nem todos os lugares do Brasil têm uma boa infraestrutura. Então, trazendo aí como desafio atual, a gente percebe, né, que apenas 22,7% das escolas possuem uma infraestrutura para esse aprendizado online, né? E que, pensando aí no acesso dentro desses alunos a esse tipo de rede, né, de infraestrutura, é um pouco mais do que 50%. E aí o professor também ele tem como um grande desafio as famílias, né? Então, as famílias passaram a entrar nessa sala de aula virtual, né? Então, as famílias passaram a fazer parte da sala de aula, trazendo ali as suas considerações, trazendo as suas percepções, e muitas vezes avaliando esses professores, né? E aí, continuando aqui dentro desses desafios, o grande desafio continua sendo, né, a formação de professores. Como eu falei, o professor, ele não aprendeu, né, ele não foi formado ali na sua graduação a ter uma metodologia de ensino híbrido, a utilizar a tecnologia para esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, hoje a BNCC, ela traz como competência geral, né, a cultura digital, mas muitos professores ainda não estavam, né, com a sua metodologia, com o seu tipo de ensino colocado dentro dessa competência, né? Então, o professor ali aprendeu a trocar o pneu com o carro em movimento, né? Ele foi ali trazendo novas metodologias, novos métodos para trazer engajamento para esse aluno, para fazer com que esse aluno abrisse a câmera, ligasse o microfone, interagisse junto com ele, né? Então, a gente tem grandes exemplos de escolas do mundo que já estão saindo, né, dessa pandemia, entrando aí
como um processo de ensino híbrido, bem adaptadas ao uso da tecnologia, né? Então, os alunos, muitos deles já faziam parte desse mundo virtual, né? Então, eles já tinham, sim, internet em casa, eles já usavam esses dispositivos, né? Então, a gente traz aqui que a formação desses professores, as escolas que capacitam, as instituições que capacitam esses professores, né, eles precisam investir cada vez mais para que eles possam possuir mais informações, mais capacitação mesmo, né, sobre esse tema, e assim atingir excelentes resultados nesses estudantes, muito mais do que trazer esse processo de ensino e aprendizagem, mas muito mais para trazer também esse aluno como um aluno autônomo, como um aluno protagonista, né? E pensando nisso, nesse aluno protagonista, né, a gente é um preceito da BNCC, né? E aí a gente fica tentando refletir. O biênio aí de 2020 e 2021, né? O que traz aqui? A gente está ali vivendo o século XXI, mas as nossas aulas ainda estão no século XX, estão no século XIX, quem dirá no século XVIII, né? Então, já tinham, sim, ferramentas de tecnologia, mas eu creio que a pandemia, ela precisou, né, fazer com que essas ferramentas fossem reformuladas, né, fosse antecipado mesmo o uso dessas ferramentas de forma mais assertiva, né, para que a gente possa cada vez mais crescer aqui enquanto navegadores, né, enquanto pessoas mesmo que professores, né, que trazem aqui conhecimentos mais técnicos para esses alunos, né? Então, quando a gente pensa ali no século XIX, ele era um conhecimento mais linear, né? O professor, ele passava as informações para o aluno, né? Achava muito que o professor, né, era o que tinha o maior conhecimento, então, muitas vezes, ele era um conhecimento linear, né? O professor, ele era o falante e o aluno era o ouvinte, e aí, quando a gente pensa ali no século XX, ele já não é tão mais linear, as coisas elas passam a aparecer com uma velocidade um pouco mais acelerada, né? O aluno já traz essas informações para esse professor, né? Então o aluno já questiona mais, e esse século XXI, ele já traz, né, muitas mudanças, onde esse professor ele é um mentor, né? Então o professor ele vai gerir ali o aluno para que ele possa construir o seu conhecimento. Por isso é tão importante, né, falar ali sobre o professor como mentor, o professor como um orientador, tá? Então, a gente diz muito que quando, né, tudo voltar, né, de forma presencial mesmo às aulas, eu penso que esse ensino híbrido ele não vai morrer, né? Eu penso que esse ensino híbrido ele não vai desaparecer como metodologia. Pensando lá na frente, né, sei lá, daqui a um ano, daqui a 2 anos, imagina que uma família chega para a escola e informa que o seu filho está com catapora, né? Então ele vai passar lá 20 dias em casa, porque ele não pode ir presencialmente para a escola. E aí ele vai perguntar, ele vai questionar para a escola o que a escola vai trazer, né? De ferramentas, de suporte, para que esse processo de educação do filho seja continuado, né? Não haja essa quebra aí desses 20 dias que ele não vai estar presente em sala de aula. E ela vai perguntar isso, e ela vai pedir isso, ela vai solicitar isso. Por que, Tati? Porque a gente já ensinou a família que nós conseguimos fazer essa metodologia, que nós conseguimos avançar, inclusive, em propostas de ensino, fazendo com que cada vez mais o aluno ele tenha um crescimento pedagógico usando a tecnologia como recurso, né? Então, a tecnologia ele é um meio para potencializar esse trabalho dos professores. E aí, dando continuidade, né, a gente tem aqui essa autonomia do aluno, né, onde a gente pensa muito que esse aluno, sim, ele é o protagonista, né, esse aluno ele precisa, sim, construir ao longo dos anos da sua vida estudantil, habilidades e competências que lá na frente vão ser cobradas dele dentro do mercado de trabalho, né, então a gente muitas vezes diz ali que o tempo de 50 minutos de aula, né? Por que foi colocado como um padrão, né? Por que 50 minutos de aula? Né? Então, a gente tem ali
o tempo desses 50 minutos, criado lá na época da Grécia, né, pelos gregos, que seria o tempo necessário que uma pessoa aguentaria ouvir o outro sem se dispersar, né, sem tirar ali o foco. Mas a gente sabe que hoje uma criança, por exemplo, né, do fundamental ali, dos anos iniciais, até mesmo dos anos finais, ela aguenta 6 minutos sem perder o foco, né, sem se dispersar. Quem dirá os alunos da educação infantil, que traz ali só apenas 15 segundos, né, de foco, heroínas, as professoras da educação infantil, que aguentam, né, trazer o aluno ali dentro de uma proposta de realização de uma atividade mais do que 5, 6 minutos, né? Então, trazendo a matemática, se eu tenho uma aula de 50 minutos e o meu aluno aguenta 6 minutos, né, de atenção para mim, então eu vou ter ali, pelo menos em média, 8 atividades diferentes para eu manter esse foco, né? Para 8 técnicas para eu manter esse aluno sempre focado, né? Não dispersado. E aí a gente traz dicas de leitura, né? Eu particularmente, eu gosto muito desses 3 livros. São 3 livros que são referência no Brasil, né? Esse livro do meio, o Ensino Híbrido, da Lilia Baqui, ele é sim uma referência, né? O de metodologias ativas para a educação inovadora, né? Dela com o José Moran, ele traz também muitas metodologias, muitos métodos, fala aí da sala de aula invertida, da rotação por estações, né, onde a gente vai trazer ali diferentes métodos para que o professor cada vez mais se aprimore, né, nesse tipo de metodologia, trazendo o online e trazendo o offline, inclusive. E aí a gente traz uma reflexão, né, o que fazer dentro desse cenário? Então, nesse novo cenário, onde a gente tem aí novos pareceres, né, onde a gente tem aqui que o Conselho Nacional de Educação aprovou juntar esses anos letivos de 2020 e 2021 e o ensino remoto até o fim do ano que vem, a gente entende sim que esses pareceres recentes do CNE é um conjunto de recomendações, né, do órgão para as instituições educacionais. Inicialmente, no início lá da pandemia, né, a gente teve o parecer número 5, lá de 2020, que ia dispor sobre a reorganização desse calendário escolar, né, e sobre a possibilidade, inclusive, do cômputo dessas atividades pedagógicas não presenciais, né, porque sabemos que as escolas também tiveram seu calendário reformulado, né? E com o uso dessas atividades não presenciais, elas deveriam ser computadas dentro do seu calendário escolar, né? Já contemplando essa carga horária, né? E aí a gente teve também a mudança, né? De cumprir ali os 200 dias letivos, né? O mínimo de 200 dias letivos, né? Além da carga horária ser mínima anual de 800 horas. Com o passar da pandemia, a gente criou outros pareceres, né? Então, a gente criou ali o parecer número 11 de 2020, né? Que vai trazer a realização de aulas e de atividades pedagógicas presenciais e não presenciais dentro desse contexto, né? Tendo passado aí já mais de um ano, né, de pandemia, né, onde algumas escolas, como eu falei, em alguns estados, a gente tem a suspensão dessas aulas presenciais, né? Então, esse parecer ele vai trazer recomendação para esse planejamento, inclusive, dessas aulas presenciais, além das condições pedagógicas e administrativas que tem que ser necessária nesse retorno, tá? Para que cada vez mais a gente possa minimizar os problemas, né? E trazer, maximizar, né, os benefícios, os efeitos positivos, tá? Então, a gente traz aqui a fonte do Correio Brasiliense, tá? E do G1, e aí a gente traz essa ideia, né, de engrenagem aqui do ensino híbrido, de quem, de onde, de quando, né, onde a gente pensa muito. Isso aqui é uma referência, tá, do livro da Lilian, do ensino híbrido, tá, onde a gente sabe sim que ela ali a engrenagem, né, ela é bem autoexplicativa essa imagem, né? Todas vão estar vinculadas, quando uma gira, as outras também devem funcionar, né? A gente tem ali o estudante como centro, tá? Então, o professor, o estudante, ele vai ser o objeto, né, desse ensino, ele vai ter, sim, que ser o centro dessa metodologia, onde o papel do professor
vai ser importantíssimo, né? Então, o papel do professor, ele vai trazer ali como mediador do conhecimento, que ele deve saber, inclusive, como é que ele vai trazer esse planejamento, como é que ele vai construir a sua aula como uma aula que vai ter, né, as suas fases de antes, durante e depois, né, onde ele vai precisar pensar também que a proposta não é entregar tudo de uma vez para esse aluno, né, ele precisa sim incentivar esse aluno a trazer desafios para que eles possam realizar, a se tornarem mais ainda protagonistas, né, eu sempre gosto de enfatizar esse protagonismo do aluno, porque é essencial, principalmente no ensino híbrido, quando o aluno ele não está presencial dentro da sala de aula, e onde ele precisa, inclusive, ter uma gestão de tempo, né, e não desfocar com outras atividades daquele procedimento que seria a aula, ou a aula virtual, ou a avaliação que está sendo digital, né? Então, a gente traz ali o aluno, sim, como protagonista, mostrando ali para que o aluno mostre seus diversos repertórios, né? Para que eles possam, inclusive, resolver esses problemas propostos por esse professor. E aí, pensando nisso, né, a gente tem que também pensar nas formas de avaliar, né? Então, vem ali uma outra engrenagem que é a da avaliação. Qual seria a forma desse aluno ser avaliado, né? Como é que eu estou avaliando esse aluno, né? Quais são as possibilidades de avaliação? É uma avaliação quantitativa, é uma avaliação qualitativa, formativa, enfim. E qual é esse espaço que esse aluno está sendo colocado, né? Como é que eu posso usar as metodologias ativas para fazer valer aquele aprendizado dos alunos que estão na minha sala de aula e dos alunos que estão de forma virtual, né? Que tecnologia eu estou usando, né? E assim eu vou criar uma cultura, né? Então eu digo muito que um dos benefícios é a possibilidade que esse docente tem de dedicar mais tempo a essas dúvidas e o acompanhamento mais próximo, personalizado, individual desses alunos na aprendizagem. Né? Então, com o apoio dessa tecnologia, o professor ele vai conseguir, inclusive, coletar informações, fazer uma análise constante, né, sobre as aprendizagens dos alunos de forma muito mais simples e precisa, tá? E aí, continuando, como é que eu vou gerar esse ensino híbrido, Tati? Eu tenho 3 fases, né? Eu tenho 3 momentos, como eu já tinha falado: a pré-aula, a aula e a pós-aula, aonde eu vou ter momentos síncronos e momentos assíncronos, sempre criando esse dinamismo e essa interação. E vai ter, sim, a estimulação do aprendizado em momentos síncronos, que vai estar todos conectados no mesmo horário, e vai ter momentos assíncronos, onde eu vou disponibilizar o caminho, o material, o que é esperado desse aluno, né, o que ele precisa fazer naquele momento. Dentro da minha pré-aula, eu já posso iniciar, né, como uma das ferramentas do ensino híbrido, a sala de aula invertida, onde o aluno ele já tem conhecimento prévio daquele conteúdo, seja por uma videoaula, seja por uma leitura do capítulo, e já traz para dentro da sua aula as informações já concebidas, né, as informações adquiridas nesse momento da sala de aula invertida, no momento que ele fez a utilização da videoaula ou da leitura do material, né? E esse meu pós-aula, eu preciso entender o que eu preciso fazer, né? Como é que eu posso deixar como tarefa de casa, né? Eu tenho sim que diversificar esse meu pós-aula, não é só a minha tarefa realizada, mas como que eu posso criar desafios para que esse aluno possa me trazer na próxima aula, e aí, como eu falei anteriormente, eu conseguir, né, avaliá-lo constantemente, tá? A gente tem, sim, né, 4 tipos de ensino híbrido, onde a gente traz aqui o ensino híbrido por rotação, tá? Flex, à la carte e virtual enriquecido, tá? Então, é imprescindível que os professores eles possam escolher qual o melhor momento para a sua realidade, para criar experiências de aprendizado sobre esses modelos, né, para que haja, sim, aprendizado significativo, né, para que os alunos eles possam recuperar esse tempo que eles estão fisicamente longe das escolas, né? Então, eu tenho modelos sustentados, né, que é aqueles que são possíveis, com que todos os alunos estejam presentes na sala, que é um modelo de rotação, e eu tenho aqueles modelos
disruptivos, né, que considera que nem todos esses alunos estão na escola, que seriam os três últimos, o flex, o à la carte e o virtual enriquecido. Trazendo um pouco desse contexto, tá? Eu trago que da rotação uma forma alternada, onde essa turma ela é dividida, né, em grupos, sendo que uma parte realiza as atividades online e outra tem o apoio do professor de forma presencial, tá? O estudante ele vai sim ter essa autonomia no seu estudo, com esse apoio da tecnologia, aonde a gente vai continuar sempre dando, enquanto professor, esse suporte a esse aluno que está ali presencial, né? E vai estar complementando o aprendizado também dele e daqueles que estão de forma virtual, tá? Então, a gente tem ali também, como metodologia disruptivas, né, o Flex, o à la carte, o virtual enriquecido, aonde eu tenho, dentro aí da concepção do Flex, o aluno dá o seu protagonismo, né, onde o aluno ele vai sim ser, o professor vai colocar esse aluno, né, como protagonista e ele vai ser o tutor, ele vai ser o mediador para tirar as dúvidas, né? Eu digo que esse professor ele vai fazer com que as atividades eles possam variar de forma individual ou de forma coletiva no grupão, tá? Com toda a turma. E o à la carte ele já vai ser 100% no ambiente virtual, né? Então a instituição de ensino que vai favorecer cursos diferentes, né, de tipos de assuntos diferentes. A gente diz muito que esse modelo do à la carte é muito bem concebido dentro do ensino médio, né, dentro ali da parte mesmo que a gente tem ali de itinerários formativos, e o modelo virtual enriquecido, né, a gente está cada vez mais aprimorando, né, fazendo com que traga, sim, um formato online, onde os alunos vão frequentar as escolas dentro das sessões presenciais que vão ser obrigatórias pelo professor, uma vez por semana ou mais de uma vez por semana, né? Então, o professor ele vai trazer uma discussão que vai merecer um aprofundamento, um esclarecimento, um tirar dúvidas, um acompanhamento de mentoria personalizada, tá? Pensando nesses recursos para o ensino híbrido, né? A gente já falou aqui um pouco de como é que a escola pode estar utilizando ferramentas, né? Então, videoaulas, sala de aula invertida para revisão, exercícios online, enquanto uns fazem exercícios presencial nos materiais, os outros podem estar fazendo dentro da plataforma, né, de forma online, materiais digitais, né, infográficos, galeria de imagens, mapas mentais, exercícios de checagem, própria avaliação diagnóstica, que deve ser contínuas, relatórios de desempenho individuais, com planos de estudos personalizados dentro de simulados, né? Então, a gente traz aqui vários recursos, ferramentas para auxiliar, e lembrando sempre que esse tempo de execução das atividades, ele é muito indicativo, tá? Vai depender muito de como é que sua turma está indo ao longo aí das aulas, né? Então, é uma sala de aula personalizada, né? Então, o virtual aprimorado. A gente traz obstáculos, né? Que, como eu já tinha falado, os alunos precisam sim estar mais focados, então, ele precisa, dentro desse ensino híbrido, ter a noção da sua gestão do tempo, né? Diminuir a procrastinação, não ter distratores, né? Não pode ter essa pouca interação com os professores, a gente precisa sim trocar resposta, aprender com o outro, aprender com os amigos, né? Trazer o professor como mentor, né? A gente precisa entender dessa reprovação cancelada. Se sugere se não reprovar, né? Vieram pareceres aí da sugestão de não reprovar, tentar resgatar mesmo os conhecimentos que os alunos tiveram ali como lacunas, né? Então, trazer ali propostas de aulas extras, né? De momentos mesmo que o professor ele possa ter um atendimento mais personalizado. E aí eu trago ferramentas gratuitas, tá? Para que vocês possam, inclusive, colocar aqui como modelo dentro das salas de aula, né? Onde a gente traz aqui, por exemplo, o Trello, que ele é um mural ali, um painel, é como se fosse um quadro de recados, né? Onde a gente pode colocar ali de forma online os alunos alimentando esse painel,
tá? A gente traz aqui também o Padlet, que ele entra na mesma concepção, tá? Pode o professor, nesse caso, né, compartilhar PDF, né, trocar experiências também entre os professores, pode ter um Padlet entre os professores, como uma sala de professores, trazendo aí a troca de boas práticas, tá? Então, a gente traz sim esse mural de dúvidas para que os alunos eles possam também interagir. E aí, continuando dentro desse mural, a gente tem esse Easy Read-Through, né, onde ele vai funcionar como um jogo de perguntas e respostas. Ele é um painel dinâmico. Então, o professor ele pode lançar o capítulo, fazer perguntas a esse capítulo, e os alunos vão poder estar interagindo, colocando respostas, né, para cada pergunta que ele vai postando, né, e ali vai alimentando e vai sendo bem mais interativo entre alunos e professores, tá? A gente tem o Socrative, o Mentimeter e o Google Forms, que ele vai trazer muito para quiz, né, para uma espécie de sondagem. Então, o professor ele pode jogar ali um desses recursos para já ter conhecimentos prévios do que o aluno entende dentro daquele conteúdo, dentro daquele conceito, dentro daquela fórmula, enfim. A gente vai ter também, né, uma ferramenta de vídeo que os alunos gostam muito, que é um estilo TikTok, né, onde o aluno vai criar vídeos do momento para trazer essa comunicação mais prazerosa. Os alunos podem criar vlogs, né? A gente tem esse aqui, que vai ser a construção de mapas mentais, tá? Então, o professor ele pode, inclusive, utilizar essa ferramenta como processo avaliativo, né? Para que eles possam construir esse mapa mental. E, por último, a gente vai ter, né, esse site aqui, por exemplo, que o aluno ele vai trabalhar na criação de portfólio, né, onde ele vai ali construir uma espécie de diário, que também pode ser compartilhado com os professores, pode ser compartilhado com os amigos, né, com seus relatos de experiências. Então, esse momento, né, foi bem breve. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão ouvindo, trazendo aqui um pouco, né, de ferramentas que possam ser utilizadas nesse ensino híbrido, que, mais uma vez, ele não vai desaparecer ao fim desse ano, né? Provavelmente a gente dê continuidade, mas que a gente precisa cada vez mais se aprimorar, cada vez mais se formar, obter conhecimento, porque o nosso grande objetivo é trazer, sim, uma educação de qualidade, fazer efetivar esse processo de ensino e aprendizagem. Muito obrigada.